Saber o que o senhor acha de uma pessoa que tem coragem de fazer isso? Pegar um garoto, 12, 13, 14 anos, cortar o pênis, enfim, machucar os órgãos sexuais. O que você pensa de uma pessoa desse tipo? Eu vou dizer aqui com toda sinceridade o que eu acho. Eu acho que a pessoa que faz isso, ele não é uma pessoa normal. Não é normal. Não é normal. Não é normal. Eu estou falando isso porque não é porque eu estou sendo acusado de ter feito isso, mas eu não fiz. O caso dos meninos emasculados. Entre 1991 e 2003, a capital do Maranhão, São Luís, e os municípios vizinhos, de Poço do Lumiar, São José de Ribamar e Codó, foram palco de uma série de assassinatos e desaparecimentos de crianças e adolescentes, com idades entre 4 e 15 anos. Os corpos das vítimas que foram encontrados já sem vida apresentavam sinais de extrema violência. Todos haviam sido emasculados. Um caso semelhante, com um modus operandi bastante parecido, ocorreu em Altamira, no Pará. No entanto, até hoje, os crimes cometidos em Altamira nunca foram oficialmente atribuídos ao assassino em série Francisco das Chagas, apesar de evidências contundentes. Além disso, algumas pessoas que podem ser inocentes estão presas, sendo acusadas injustamente pelos homicídios. Antes de começar a contar o caso, gostaria de avisar que talvez eu não mencione alguns nomes ou não coloque foto dos meninos, pois na época muitas famílias não tinham foto deles. São muitos nomes envolvidos e vou tentar relatar os detalhes com calma. Espero conseguir transmitir o caso da melhor forma possível, com o devido respeito às famílias e às vítimas. Em 1991, no Maranhão, entre os meses de setembro e novembro, foram encontrados 4 cadáveres que apresentavam sinais claros de violência extrema, com as partes íntimas emasculadas. Em dezembro do mesmo ano, os jornais locais passaram a se referir ao assassino como o tarado estripador e divulgavam constantemente notícias sobre mais crianças que haviam desaparecido ou que foram encontradas já sem vida. Uma dessas crianças, João Delvanês, desapareceu nesse período e até hoje nunca foi encontrado. No ano seguinte, em março de 1992, Bernardo Rodrigues Costa foi encontrado morto, vítima do mesmo modus operandi. Após esse caso, houve uma pausa nos crimes e no desaparecimento de meninos na região. No entanto, em 1994, 2 anos depois, os crimes voltaram a ocorrer, com novas vítimas sendo emasculadas. Alguns meninos nunca foram encontrados e, no caso de uma das vítimas localizadas naquele ano, o corpo nunca foi identificado. Enquanto isso acontecia, investigações foram conduzidas, mas sem um rumo claro. Denúncias foram feitas e pessoas foram presas, mas sem sucesso. Não conseguiam determinar se os crimes eram cometidos por uma ou mais pessoas, ou se eram realizadas por indivíduos diferentes. Naquela época, o conceito de assassino em série ainda era desconhecido no Brasil. Embora hoje saibamos que esses casos existem, mas pouco se fala sobre isso. Entre 1991 e 94, foram registradas 6 vítimas encontradas. De 1996 a 2003, mais 21 meninos foram encontrados, totalizando 27 vítimas ao longo dos anos, e nenhum culpado foi identificado. Durante o período em que os crimes ocorreram, a história das vítimas chamou a atenção da imprensa internacional em 2001. Naquele ano, instituições internacionais, em parceria com o Centro de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, denunciaram o governo brasileiro na época dos crimes perante a Organização dos Estados Americanos, a OEA. A denúncia apontava a incapacidade do governo em solucionar os casos e proteger suas crianças,
caracterizando o caso como uma grave violação dos direitos humanos contra crianças e adolescentes no Maranhão. Um vídeo de protesto com os nomes das vítimas foi enviado para a OEA. Diante do risco de punição internacional, o Estado do Maranhão e o governo federal admitiram sua negligência. Como forma de reparação, as famílias dos meninos emasculados receberam uma indenização do governo maranhense. As famílias passaram a receber um salário mínimo mensal e também foram beneficiadas com casas, embora muitas dessas casas estivessem inacabadas ou apresentassem sérios problemas de infiltração. Enquanto o Brasil enfrentava essa denúncia, a polícia maranhense alterou sua linha de investigação. Inicialmente acreditava-se que cada crime tinha um autor diferente, mas essa teoria começou a mudar. A linha de investigação passou a considerar a possibilidade de uma seita que utilizava a genitália das vítimas em seus rituais. Em uma entrevista, Maria Colares, mãe de Hermógenes, falou com lágrima nos olhos, dizendo: "Esse trocado não devolve meu filho." Maria passou meses procurando seu filho incansavelmente até que ele fosse encontrado, no dia 3 de setembro de 2000. Outra mãe, Rita Gomes, mãe de Jonathan, a última vítima conhecida do assassino em série, também se emocionou ao relatar sua dor. "Pode ser que conforte, pode ser que não, porque eu digo assim, estamos aqui unidas, mas quando a gente olha uma para a outra, a gente sabe o porquê estamos morando no mesmo local, o mesmo sofrimento." O filho de Rita, Jonathan, de 15 anos, foi a vítima que levou a polícia a desmascarar o assassino em série Francisco das Chagas. No dia em que Jonathan desapareceu, ele saiu para encontrar Francisco com o objetivo de colher jussara, um fruto também conhecido como açaí da Mata Atlântica. Jonathan não contou para a mãe o que ia fazer, deixando apenas a irmã avisada. Ele nunca mais voltou. Francisco foi ouvido pela polícia, mas negou qualquer envolvimento no desaparecimento do garoto e logo foi liberado. A mãe de Jonathan, Rita, contou que a polícia lhe disse que sem cadáver não há crime. Algumas mães dos meninos desaparecidos chegaram a questionar Francisco das Chagas, na época, mas ele negava saber o paradeiro das crianças. No dia 16 de janeiro de 2003, 40 dias após o desaparecimento, o corpo de Jonathan foi encontrado em uma cova no meio do matagal. O perito Hilton Rego Ribeiro, da Polícia Civil, foi o responsável pela perícia. O trabalho do perito foi fundamental para a solução do caso. Ao encontrar o corpo do menino na cova, ele observou que, cerca de 1,5 metro de distância, havia um buraco com roupas da vítima, incluindo a cueca e a camiseta. A camiseta estava cortada ao meio, apenas na parte da frente, o que fez o perito lembrar de outro caso. Em 2000, junto ao corpo de outro menino, chamado Hermógenes, também havia uma camiseta cortada da mesma forma. Ao revisar os arquivos em 2002, o perito encontrou o corpo de outro menino que também usava uma camiseta cortada ao meio. Outro detalhe interessante é que o perito, sempre que ia a um local de crime na região, carregava consigo um GPS. Com isso, ele marcou todos os pontos onde os corpos dos meninos foram encontrados, garantindo que, caso fosse necessário, ele pudesse retornar ao local com a localização exata. Sem perceber, ele acabou criando um mapa dos crimes. Quando analisou os pontos, percebeu que havia uma área específica de atuação do assassino dentro de São Luís. Curiosamente, essa área coincidiu com a região por onde Francisco morava e transitava para o trabalho, indo pela manhã e retornando à tarde. Em 2002, a polícia fez um retrato falado do homem que havia sequestrado um dos garotos, o que se tornou mais um indício de que o responsável poderia ser Francisco das Chagas. Ao comparar o retrato falado
com a aparência de Francisco, a semelhança era notável. Quando a polícia foi prender Chagas, a população que estava ao redor de sua casa se revoltou, dizendo que ele era um bom homem e que aquilo era um absurdo. O delegado Sebastião Neto relatou que precisou sacar sua arma e disparar para o alto para dispersar a multidão e conseguir sair rapidamente do local, temendo ser linchado pela população. Ninguém na comunidade acreditava que Francisco das Chagas pudesse ter cometido qualquer crime, já que ele era considerado um bom vizinho, sempre chamando as crianças para brincar em seu quintal, e além disso era muito solícito com as famílias dos meninos desaparecidos, chegando a ir em suas casas tomar café, dizendo que ajudaria a procurar os filhos. Ele até colaborava com a polícia, com a intenção de atrapalhar nas investigações. Era o perfeito modelo de um bom cidadão. Mal sabiam eles o que logo iriam descobrir. A polícia conseguiu um mandado de busca para a casa de Francisco e, ao chegar lá, foi realizada uma vistoria detalhada no local. A casa era de barro, com o chão de terra batida e, em um canto, a terra parecia desnivelada, como se tivesse sido recentemente mexida. Isso chamou a atenção dos investigadores, que iniciaram uma escavação no local. Logo encontraram um corpo dividido em duas partes. O corpo era de Emanuel, que havia desaparecido em fevereiro de 2003. Em outro canto da casa, encontraram outro corpo, colocado dentro de um saco. Mais tarde, descobririam que se tratava de Daniel Ribeiro, um menino de 4 anos, que também havia desaparecido em fevereiro de 2003. Daniel era sobrinho da ex-esposa de Chagas. Na época, os pais de Daniel foram inicialmente suspeitos pelo desaparecimento, mas foram inocentados 9 meses depois, após a descoberta do corpo na casa de Francisco. No quintal da casa, os investigadores encontraram uma camiseta enterrada, cortada ao meio. Da mesma forma que as roupas encontradas em outros locais onde meninos haviam sido enterrados. Também foram encontrados pedaços de algo que parecia ser cartilagem espalhados pelo chão. Posteriormente, foi descoberto que se tratavam de cartilagens humanas, incluindo uma traqueia e um pedaço de saco escrotal. Ambas continham sódio. Após essas descobertas, Francisco das Chagas foi confrontado com as evidências incontestáveis. Ciente de que havia sido pego, pediu para ir até a casa, onde indicou outro local que havia enterrado mais um menino. Esse local ficava na calçada dos vizinhos, que na época era apenas um terreno baldio, em uma área onde não havia muitas casas ao redor, sendo que a maior parte do terreno era coberto por vegetação, por isso a calçada não era concretada e nem é até hoje, e ele enterrou o corpo durante a madrugada. Nesse meio tempo, novos casos foram descobertos, onde meninos desapareceram e nunca foram encontrados. O delegado Sebastião nos contou qual era o perfil das vítimas. Meninos de periferia, provenientes de famílias de baixa renda e vivendo em extrema vulnerabilidade. As regiões onde os corpos desses meninos foram encontrados, na época, eram áreas de mata densa, sem pavimentação, e a população era bem menor em comparação com os dias de hoje. Ele também relatou que alguns meninos encontrados sem vida apresentavam dedos arrancados, mamilos e nádegas cortados, e morreram devido a uma pancada na cabeça. No entanto, o que todos esses casos tinham em comum era a emasculação. Um psicólogo chamado Carlos Leal examinou Francisco das Chagas na época e elaborou um laudo diagnosticando-o com personalidade psicopática, homoerotismo fixado no infantil e psicose paranoide latente. Em outras palavras, o assassino era um psicopata com atração erótica por crianças do mesmo gênero.
o psicólogo explicou a questão da emasculação da seguinte forma: quando uma pessoa corta os órgãos sexuais de outra, isso está relacionado à sexualidade da vítima. É identificado como uma negação, um desejo, e esse desejo se manifesta na pessoa ao mutilar o órgão sexual, o que, em seu mundo mental, desperta o próprio desejo. A polícia decidiu que seria melhor levar Francisco das Chagas até os locais dos crimes, na tentativa de ativar sua memória e assim obter mais detalhes dos episódios. E foi o que ele fez, relatando os acontecimentos de forma cronológica, conforme se lembrava. O que botou desse menino? Fui capaz dele. Tem mais? Com quem tu capou ele? Tá de velho. Cerveja? Tu matou esse menino como? Tu enforcou ele? Foi? Colocou o sangue do menino? Foi botado. Foi. Colocou o sangue do menino lá e o negócio dele? Foi. O sangue dele foi colhido da mão esquerda dele. Tu cortou a mão? Não. Como foi que colheu a mão esquerda? Cortou a mão? Foi só cortado só um pouquinho. Chagas admitiu ter cometido 30 assassinatos no Maranhão entre 1991 a 2003, sendo acusado de 28 homicídios, embora 2 dos garotos nunca tenham sido identificados. Em alguns casos, ele violentou sexualmente as vítimas após a morte. Quando questionado sobre o que ele fazia com os órgãos genitais, que nunca foram encontrados, ele nunca assumiu o que ele fazia. Existe a suspeita de que tenha praticado canibalismo, mas ele nunca foi acusado disso, nem questionado oficialmente sobre esse ponto. Enquanto Francisco era preso em 2003, no Maranhão, em Altamira, no estado do Pará, 7 pessoas estavam sendo julgadas pelo sequestro, tortura, tentativa de homicídio e assassinatos de meninos. O caso no Pará ficou conhecido como o caso dos meninos emasculados de Altamira. Entre os anos de 1989 e 1993, meninos entre 8 e 14 anos foram sequestrados, e a grande maioria foi encontrada morta e emasculada. Esses meninos eram, em sua maioria, de famílias pobres e viviam em extrema vulnerabilidade. Qual a ligação de Chagas com os crimes em Altamira e por que 7 pessoas estavam sendo presas pelos crimes? No seu depoimento, Francisco revelou que havia morado em Altamira, no Pará, durante grande parte de sua vida. Quando foi questionado sobre os crimes de Altamira, inicialmente ele negou qualquer envolvimento, dizendo que não se lembrava exatamente dos detalhes. No entanto, quando o inquérito policial foi instaurado em Altamira, Chagas foi levado até lá para mostrar os locais onde os crimes ocorreram. Ele teve dificuldade para indicar os locais com precisão, pois já haviam se passado 13 anos e a região havia mudado bastante. Mesmo assim, ele acabou confessando os crimes de Altamira também. Em 91 eu vim, quase no fim do ano eu retornei a Altamira. O perito Wilton, que trabalhou nos casos do Maranhão, montou uma tabela comparando as datas dos crimes no Maranhão com as datas dos crimes em Altamira. As datas coincidem com os períodos em que Francisco das Chagas estava em Altamira. Ou seja, quando Chagas estava em Altamira, ocorreram mortes em Altamira e pausas no Maranhão. E quando houve mortes no Maranhão, Chagas estava no Maranhão, com pausas em Altamira. Outra evidência relevante encontrada na casa de Chagas foi um papel com o nome de 2 meninos e as datas em que foram assassinados. Um deles era Adailson, do Pará, que desapareceu em 5 de maio de 1991, e o outro era Bernardo, assassinado no Maranhão em 5 de março de 92. As provas foram apresentadas às autoridades do Pará, mas elas não acreditaram nessa versão. O ex-delegado Éder Mauro, que foi responsável pelas investigações na época,
que era possível que Francisco tivesse sido plantado para livrar 2 médicos presos. Quando surgiu essa questão do caso Maranhão, já havia encerrado o nosso caso aqui. Leva-se até a desconfiança de que foi plantado o cara falar isso para tentar livrar a cara dos 2, principalmente dos 2 médicos que estavam em Altamira. Enquanto as autoridades do Maranhão não tinham dúvidas de que Chagas era o responsável pelos crimes. Agora vamos entender como ocorreram os crimes em Altamira, quais as linhas de investigação seguidas e os culpados apontados pelas autoridades do Pará. Vale ressaltar que as investigações eram baseadas principalmente em evidências encontradas próximas aos corpos, como objetos que poderiam pertencer às vítimas, e no depoimento de testemunhas. Primeiro, é importante entender que Altamira é uma cidade imensa, maior que Portugal, e na época muitos delegados e juristas passaram pela cidade, permanecendo por períodos curtos, geralmente de apenas alguns meses. Como resultado, o caso passou por várias mãos e diferentes autoridades ao longo do tempo. Entre agosto de 1989 e julho de 1990, houve 3 vítimas sobreviventes, com idades de 8, 9 e 10 anos. Os 3 meninos foram abordados por um homem que colocou um pano em seus rostos, fazendo-os desmaiar. Quando acordaram, estavam emasculados e haviam sido abusados sexualmente. Nos depoimentos dos sobreviventes, alguns pontos em comum foram identificados. Todos os meninos relataram que o agressor era um homem que usava uma bicicleta vermelha e os convidava para colher fruta em um matagal. O homem era descrito como moreno, de estatura média, com cabelos encarapinhados e pele morena. Além disso, sempre parecia ser o mesmo homem. Quando chegavam na mata, ele largava a bicicleta e avançava um pouco mais. Virando-se para os meninos, então ele tirava a camiseta e a atacava. Um dos meninos, na época, não se lembrava de nada, alegando que desmaiou. Outro ficou acordado, sentindo fortes dores, e percebeu que estava sangrando muito e sem o órgão genital. O terceiro e último sobrevivente atacado, em 1990, contou que, embora estivesse vendado, conseguiu perceber a presença de mais 3 pessoas. Ele conseguiu ver apenas os pés dos outros agressores. Em 1990, a polícia do Pará prendeu Rotílio de Souza, um andarilho que circulava pelas ruas de Altamira. Ele foi reconhecido pelos sobreviventes e pela irmã de Jurdilei, uma das vítimas. Em seu depoimento, Rotílio alegou não se lembrar do que havia acontecido, mas afirmou que, caso tivesse cometido algo contra as vítimas, isso teria ocorrido sob o efeito de álcool, pois em seu estado normal não teria coragem de praticar nenhum ato de violência contra ninguém. Enquanto ele estava preso, novos casos de meninos desaparecidos e emasculados surgiram. Rotílio morreu alguns meses depois na prisão, sempre mantendo a alegação de sua inocência. O trabalho de investigação foi retomado e novas linhas de investigação começaram a ser consideradas. Suspeitou-se de uma possível rede de tráfico de órgãos humanos, já que somavam 14 vítimas, sendo que muitas delas jamais foram encontradas. Para a polícia, os cortes nos corpos pareciam ter sido realizados com instrumentos cirúrgicos e os órgãos poderiam ter sido destinados a transplantes. A mudança recente de 2 médicos para a cidade chamou a atenção dos investigadores. Tratava-se de Anísio Ferreira de Souza e Césio Brandão, que haviam se mudado para Altamira em 1990. Ambos foram detidos para prestar esclarecimentos, mas foram liberados posteriormente e o processo foi arquivado. Posteriormente, laudos periciais confirmaram que, pelo modo como os órgãos foram extraídos, não seria possível utilizá-los para transplante. Os cortes indicavam que foram feitos por uma única pessoa com a intenção de emasculação, utilizando uma faca ou canivete.
Além disso, muitos dos cortes não eram precisos, o que resultou em restos de saco escrotal nas vítimas. Diante da falta de respostas, as famílias começaram a pressionar a polícia por uma solução e formaram o Coletivo das Mães de Altamira. Unindo forças na busca por justiça, as famílias da região passaram a se preocupar em orientar suas crianças e acompanhar os meninos em todos os lugares, temendo que mais vítimas pudessem ser feitas. Em 1993, os investigadores reabriram o caso, considerando a possibilidade de um assassino em série, embora sem uma direção clara. O padrão das mortes de crianças, juntamente com as características da emasculação, levou os policiais a acreditar que os crimes estavam relacionados a algum tipo de ritual. O testemunho de um sobrevivente relatou ter sido atacado por um homem, mas ter visto um total de 4 pessoas no local, reforçou ainda mais essa teoria. Os médicos Anísio e Césio, que haviam sido detidos anteriormente, passaram a ser novamente alvos da investigação. Testemunhas afirmaram que ambos faziam parte de uma seita chamada Lineamento Universal Superior, com a abreviação LUZ, liderada por Valentina de Andrade. Essa seita acreditava que a salvação das almas ocorreria com a chegada de extraterrestres. Vale ressaltar que não era a primeira vez que Valentina de Andrade chamava a atenção das autoridades. Em 1992, o brutal crime envolvendo o menino Evandro, em Guaratuba, no Paraná, dominou as manchetes. Acreditava-se que a criança fora morta em um ritual no dia 7 de julho, às 7 horas da noite, por 7 pessoas, e seu corpo foi desmembrado com o coração arrancado. La madre de Evandro Ramos Caetano no tiene consuelo. Desde el asesinato de su hijo en manos de miembros de una secta satánica durante un rito de magia negra, pasa sus horas intentando sobrellevar este dramático presente. A suspeita recaiu sobre a esposa e a filha do prefeito na época, já que a esposa tinha contato com Oswaldo Marceneiro, apontado como líder da seita. Naquele momento, ambos confessaram o crime, mas depois foi descoberto que haviam sido torturados e forçados a confessar algo que não cometeram. A história é longa, então eu vou resumir para facilitar o entendimento. Sobre tortura, Oswaldo Marceneiro alegou que em fevereiro sequestrou outra criança e a vendeu para estrangeiros que falavam espanhol. Curiosamente, nessa mesma época, o Grupo Luz estava hospedado na cidade. A polícia local associou o crime a Valentina de Andrade e seu marido, José Alfredo, que estavam no Brasil na época. No entanto, após novas confissões de outras pessoas, o casal foi considerado inocente. Buscas feitas na casa de Valentina, foi encontrado um livro intitulado Deus, a Grande Farsa, escrito por Valentina de Andrade. Foi encontrado durante as buscas um trecho que chamou a atenção. Nos jornais da época, um dos fragmentos divulgados dizia: "Acautele-se com as crianças. Elas são instrumentos inconscientes da grande farsa chamada Deus e seus nefastos colaboradores." Os jornais da época diziam que o livro também fazia referência a uma recomendação de cuidado com as crianças nascidas após 1981, o que gerou ainda mais suspeitas. Além disso, durante as investigações, foram encontrados capuzes e vídeos que, segundo a polícia, continham uma frase perturbadora, que dizia: mas matem criancinhas, que são mais experientes." Porém, peritos posteriormente constataram que o marido de Valentina, que era argentino, estava em um estado de transe e, devido ao seu sotaque, o que ele realmente dizia era: mas tem criancinhas que são mais experientes." Essa confusão na interpretação das palavras gerou uma série de distorções nas investigações e teorias a respeito das intenções por trás de suas falas. Na época do desaparecimento do menino Leandro, estiveram aproximadamente por 4 ou 5 dias. Posteriormente, ocorreu um outro desaparecimento no mês de abril
E coincidentemente, também estavam presentes nessa localidade, na cidade de Guaratuba, o mesmo grupo de argentinos. Nós não podemos descartar a possibilidade de realmente existir um ritual satânico por parte da seita de liderança de Valentina, cujos integrantes são, a maioria, todos argentinos. Outros suspeitos que surgiram nas investigações foram Amailton Madeira Gomes, um herdeiro e filho do fazendeiro José Amadeus Gomes, acusado de ser suposto mandante dos assassinatos atribuído aos médicos. De acordo com a polícia, ele estaria envolvido em rituais para obter ganhos financeiros, o que levantou mais suspeita sobre sua ligação com os crimes. Amailton, que já tivera relacionamento com mulheres, também se envolvia com homens, sendo visto por todos como homossexual na época. Isso gerou diversas fofocas sobre seus relacionamentos amorosos, e várias testemunhas focaram nessa questão em seus depoimentos. Segundo as investigações, Amailton seria a pessoa que atraía e violentava os meninos. O Dr. Guido Palomba, que teve uma única sessão com ele, relatou que Amailton confessou ser homossexual e que tinha preferência por felação. Durante a conversa, Amailton mencionou ter lido 2 livros sobre magia negra. Com base nas informações obtidas sobre os crimes, Palomba expressou a suspeita de que Amailton pudesse ter consumido os órgãos sexuais das vítimas. Eu falei, tá aí, estão comendo os órgãos sexuais. Alimentando ainda mais as teorias sobre o caráter ritualístico dos assassinatos. Outras pessoas também foram colocadas na lista de suspeitos durante as investigações. Carlos Alberto Santos Lima, um policial militar, que trabalhava como vigilante em um posto de combustíveis pertencente a Amailton. Sua proximidade com o acusado levantou suspeitas sobre seu envolvimento no esquema criminoso. Aldenor Ferreira Cardoso, também policial militar, foi acusado de atuar como segurança do grupo criminoso, que indicaria sua colaboração direta com as atividades ilícitas. A testemunha que estava presente na época relatou que Anísio Ferreira de Souza, um dos médicos suspeitos, o convidou para uma reunião. Quando chegou ao local, ele percebeu que se tratava de um ritual de espiritismo, pois as pessoas presentes estavam vestidas com batas pretas. Além disso, a ex-empregada doméstica do médico, que na época tinha apenas 16 anos, também prestou depoimento. Ela revelou que trabalhou na chácara de Anísio, onde havia um cômodo da casa trancado, utilizado para realizar rituais religiosos. Ela ainda mencionou que, em diversas ocasiões, viu Valentina de Andrade, conhecida como Mãezinha, naquele local. Segundo seu relato, a chave do cômodo ficava com a esposa de Anísio, e a ex-empregada afirmou ter sido aterrorizada pelos filhos do médico, que usavam capas pretas, capuzes vermelhos e carregavam um livro intitulado Magia Negra. Ela também mencionou que em várias ocasiões Anísio saía da chácara com uma caixa de isopor, o que gerou mais desconfiança sobre o conteúdo e o propósito dessas saídas. O depoimento de Augustinho José da Costa, um homem de 72 anos na época, foi crucial para manter Césio Brandão como um dos acusados no caso. Augustinho relatou que, por volta das 11h30 a meio-dia, enquanto se dirigia para a cidade de Altamira para vender frutas, se deparou com uma pessoa saindo do mato e passando entre a cerca de arame com uma bicicleta. A pessoa carregava um facão sujo de sangue e um saco plástico com algo embrulhado de pequeno volume. Surpreso com o que presenciou, o que mais impressionou foi a reação da pessoa, que ao perceber que estava sendo vista, desviou o caminho, atravessando para o outro lado da estrada, e começou a bater o facão em alguns galhos como se estivesse tentando disfarçar o que estava fazendo. Augustinho afirmou que, apesar de não saber o nome da pessoa, sabia com certeza absoluta que era um médico de Altamira. Ele declarou que,
se visse o homem novamente, seria capaz de reconhecê-lo. Posteriormente, a polícia identificou que o homem descrito pela testemunha era Césio Brandão, o médico que foi um dos principais suspeitos dos crimes. Césio apresentou provas de que, naquele horário, estava trabalhando no hospital, dizendo que estava no intervalo, mas a distância entre o local onde a testemunha diz ter visto ele e o hospital não seria possível que ele tivesse ido até o mato e retornado a tempo. O policial Carlos Alberto Santos Lima foi identificado por uma das vítimas sobreviventes, que o reconheceu durante o processo de reconhecimento. A vítima afirmou que foi atacada por ele, o que aumentou as evidências contra o policial. A gravidade e a natureza das denúncias, o processo judicial contra os 7 réus foi encaminhado ao tribunal do júri. Contudo, ao longo do tempo, várias decisões tomadas na comarca de Altamira foram revogadas em instâncias superiores, o que resultou em reinícios do processo. Assim, o caso envolvia 7 pessoas acusadas por crimes cometidos contra 5 crianças. No entanto, ao longo das investigações e do processo judicial, alguns acusados foram descartados. O José, pai de Hamilton, foi excluído da seita, e o policial Adenor fugiu antes de ser julgado, nunca sendo encontrado para responder pelos crimes. Isso deixou, portanto, 5 pessoas para serem julgadas. Anésio, um médico, Césio, um outro médico, Amailton, o herdeiro, Carlos Alberto, um policial militar, e Valentina, que foi apontada como a líder da seita. Uma rápida entrevista, Valentina voltou a jurar inocência. Serei absolvida porque sou inocente, vocês sabem disso. Como que a senhora está conseguindo enfrentar esse julgamento, senhora Valentina? Com muita tristeza, com muita angústia, com muito desespero, com muita dor, não somente por mim, mas por toda a maldade que a imprensa, com exceção, está fazendo contra mim. A senhora nunca orientou seus seguidores a matarem crianças? O que o senhor acha? Não me faça essa pergunta porque ela é cretina. Respeitosamente. Ela é cretina. Essas 5 pessoas foram as que permaneceram no banco dos réus e foram submetidas ao julgamento pelos crimes de abusos e assassinatos envolvendo crianças. No final de 2003, os 4 homens foram julgados e condenados por 5 assassinatos, enquanto Valentina foi inocentada. Isso levanta a questão: se uma pessoa foi considerada inocente, por que os outros não seguiram o mesmo caminho? Observamos que esses homens foram condenados principalmente com base em provas testemunhais que os apontaram como possíveis culpados. No final, eu acredito na inocência deles. Para recapitular, em 2003, esses homens foram condenados pelos assassinatos dos meninos emasculados de Altamira, enquanto Francisco das Chagas foi preso no Maranhão pelos crimes semelhantes naquela região. No total, há 14 vítimas no Pará, incluindo 6 meninos assassinados, 3 sobreviventes e 5 desaparecidos. Chagas esteve presente nas regiões onde os crimes ocorreram. E se analisarmos seu comportamento, é possível perceber uma evolução no seu modus operandi. Ao juntar todas as vítimas das 2 regiões, podemos supor que Chagas começou no Pará, em Altamira, com as 3 primeiras vítimas sobreviventes, o que aparentemente fez com que o assassino alterasse sua abordagem e passasse a matar, eliminando assim qualquer testemunha. Chagas passou 3 anos confessando seus crimes, tanto à Polícia Civil do Maranhão quanto à Polícia Federal. Ele admitiu a autoria de 30 assassinatos no Maranhão e 12 em Altamira. No entanto, depois passou a negar todos os crimes. Tem prova, a justiça está me condenando, a justiça aqui não está me dando chance nem de eu suspirar. A gente chegou em determinado local, aí eu me lembro que eu peguei ele, do jeito que for, e ele não reagiu, ele ficou assim quieto. Ele alegava que cometia os assassinatos em obediência a uma aparição,
que instruía exatamente como cada morte deveria ocorrer. Segundo Chagas, a aparição vestia roupas brancas e flutuava, sem tocar o chão. Cada vez aquele negócio falava no ouvido, eu ficava mais perturbado. E quando de repente, às vezes aquela coisa aparecia na minha frente. Aí ali, quando aquele negócio aparecia, eu já não respondia mais por mim, entendeu? Sim, ela mandou fazer o que agora? Que eu pegasse o menino e fazesse o mesmo sentido que os outros. Ele afirmou que essa visão tinha o poder de fazer com que suas vítimas não resistissem e não reagissem, permitindo que ele cometesse os crimes sem obstáculos. Na hora que esse menino aparecia, tu não tinha maldade na cabeça? Não, na hora que esse menino aparecia, eu não tinha assim maldade nenhuma não. Assim, não passava nada pela minha cabeça não. Mas quando começava aquela confusão na minha cabeça ali, parece que o negócio ficava falando ali, aí ali eu ia começando a ficar de outro jeito. Em uma entrevista concedida em 2010, Chagas falou mais sobre suas alegações. O senhor confessou os crimes a partir desse encontro da ossada, as 3 ossadas ali na casa do senhor. A partir dali, o que consta é que o senhor acabou confessando, foi confessando um, confessando o outro, assim por diante. Agora o senhor diz para mim que não confessou? Senhor, eu gostaria até de lhe dizer que eu tinha de lhe falar sobre isso aí, eu já falei, né? Porque eu já lhe disse, a segunda vez, essa é a terceira vez que eu estou falando aqui na reportagem, né? Eu não fiz isso. Eu não fiz isso. Em um dos casos, um dos meninos sobreviventes, agora adulto, declarou que não foi atacado por Chagas. Apesar disso, as autoridades do Pará continuam firmes em afirmar que os crimes cometidos na região foram de responsabilidade dos 4 homens acusados. Alguns familiares das vítimas também compartilharam dessa visão. Imagina ficar anos ouvindo a mesma história e ter que ser convencido de que outra pessoa matou seu filho. Complicado, né? Por outro lado, a polícia e o Ministério Público do Maranhão defendem a tese de que Francisco das Chagas foi de fato o responsável pelos assassinatos no Pará, considerando o modus operandi semelhante entre os casos. Peritos analisaram o caso e afirmam que não há diferenças significativas nos crimes, especialmente em relação à emasculação das vítimas, o que levanta a hipótese de que os homicídios cometidos tanto no Pará quanto no Maranhão possam ter sido realizados pela mesma pessoa. Quanto aos condenados pelos assassinatos dos meninos no Pará, os desdobramentos das suas vidas após o julgamento são os seguintes. O ex-policial faleceu de câncer enquanto estava preso, Amailton conseguiu um habeas corpus e nunca mais foi encontrado, ficando foragido, e eu não encontrei nada para saber se ele ainda estava vivo. Anísio atualmente está em prisão domiciliar, mas não encontrei mais informações sobre o seu caso. Já Césio segue preso e continua lutando para provar sua inocência, insistindo em sua versão de que não cometeu os crimes pelos quais foi condenado. Vocês acreditam que os crimes foram cometidos pelo mesmo assassino em série ou têm uma opinião diferente? Eu, pessoalmente, acredito que todos os crimes foram cometidos por Francisco das Chagas. Deixem no comentário o que vocês acham. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Se cuidem e até logo!